Olá, você internauta, a paz do Senhor, no ar pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. O entrevistado de hoje é autor da obra Revestidos de Poder e atualmente lançou também pela CPAD a obra O Espírito e a Palavra. Recebemos hoje Gutierres Siqueira. Muito bem-vindo, irmão Gutierres. Obrigado, pastor Gilberto. Um prazer estar aqui novamente e um prazer sempre conversar com os irmãos a respeito da nossa teologia. O foco de nossa entrevista de hoje é hermenêutica pentecostal. Vamos ao foco. Hermenêutica pentecostal, o que significa isso, irmão Gutierres? Porque assim, hermenêutica não é hermenêutica? Hermenêutica pentecostal não seria uma espécie de bairrismo do pentecostalismo? De fato, quando a gente fala em hermenêutica, há princípios gerais que se aplicam a qualquer grupo religioso. Nem só cristão. Na verdade, qualquer leitura que a gente faça de um livro, a gente está fazendo o exercício hermenêutico. A hermenêutica é interpretação, então faz parte da vida, mesmo aquele que não tem uma vivência com as letras, não seja um erudito, né? A gente está interpretando o tempo todo. Só que quando a gente fala de hermenêutica pentecostal, a gente está falando de características centrais dessa tradição que ajudam na leitura, que realçam o texto. Então, nesse sentido, tem uma hermenêutica católica, tem uma hermenêutica luterana, tem uma hermenêutica reformada e existe uma hermenêutica pentecostal. Por exemplo, os reformados, de maneira geral, eles se preocupam muito com a questão da doutrina da salvação. É um foco muito importante mesmo em toda a tradição reformada. Isso começa já no século XVI. E você vê que é muito comum você ouvir um sermão reformado ou mesmo um livro que vai trabalhar Gênesis ou vai trabalhar Êxodo e vai trabalhar a partir da perspectiva da doutrina da salvação, né? Embora esses textos não tenham sido escritos com esse enfoque, né? Então, isso é um exemplo de hermenêutica reformada. A hermenêutica pentecostal, da mesma forma, vai pegar a sua ênfase no papel do Espírito Santo como o Espírito que ajuda a igreja a se desenvolver, a crescer, a se expandir pelo mundo e vai fazer essa leitura de maneira mais cuidadosa do que as demais tradições cristãs. Por isso que a gente chama isso aí de hermenêutica pentecostal, né? E quais são os grandes princípios que norteiam ou que guiam a interpretação das Escrituras no pentecostalismo? Olha, principalmente a questão dos textos de Lucas, tanto o Evangelho de Lucas quanto também o livro de Atos, que na verdade é um livro só, né? Foi separado em um segundo momento, mas na escrita de Lucas é um livro em duas partes. E o papel da narrativa no pentecostalismo é muito importante. É importante aqui mencionar que quando a gente fala em narrativa, a gente não está falando em teologia narrativa, segundo aquela perspectiva da igreja emergente que havia ali em meados dos anos 2000, 2005. A gente está falando de uma outra coisa. O pessoal confunde, é muito comum essa confusão na internet. Quando a gente fala de hermenêutica, da importância da narrativa da hermenêutica, é a seguinte, é falar que aquilo que é narrativa no texto bíblico, não só Atos, mas inclusive as narrativas do Antigo Testamento, elas não foram escritas apenas para servir de história, apenas para nos trazer informações sobre o início da igreja. Elas foram escritas ali por Lucas com um propósito teológico, esse é o enfoque. Então, a hermenêutica pentecostal vai destacar esse papel da narrativa. E a narrativa é importante na própria tradição pentecostal, que é uma tradição muito oral, é a tradição do testemunho, é a tradição da pregação, em que todo mundo, de alguma forma, é pregador. Então, a narrativa do próprio testemunho de vida tem um papel muito importante no desenvolvimento da espiritualidade pentecostal. E por isso que o pentecostal, quando se depara com uma narrativa, como é o caso de Atos, ele tem uma identificação muito próxima. Então, é um distintivo aí da teologia pentecostal. Um outro, há uma valorização muito peculiar da Bíblia. Em que sentido? O pentecostal, ele ama muito a Bíblia. Embora eu costumo falar, ama muito a Bíblia, mas isso não significa um amor pela exegese, necessariamente, né? Mas esse amor pela Bíblia é um amor
que olha o texto bíblico como a voz viva de Deus. Não é apenas um registro religioso de 2 milênios atrás. É um registro, sim, de algo do passado, mas que faz toda a diferença no meu presente. Que inclusive tem respostas para aquele exato momento de uma luta que ele está passando. Isso mesmo. Alguém pode argumentar que todo cristão pensa dessa forma, e é verdade. Só que no pentecostalismo isso é realçado de uma outra maneira, isso é destacado mais fortemente, né? Quem congrega na igreja pentecostal sabe disso. Então é muito comum essa relação com o texto em busca de respostas para o dia a dia, né? O pentecostal médio não vai ler o texto para saber, né, mais sobre a cultura romana ou sobre a cultura grega. Ele quer saber uma resposta sobre o problema que ele está passando na família hoje. Então é bem interessante essa visão que o pentecostalismo tem da Bíblia, que isso acaba influenciando a sua paixão pela Escritura como voz viva de Deus, acaba trazendo um senso de realidade divina no dia a dia mais forte. A gente passa hoje num processo muito grande no Ocidente de secularização, não é de hoje. Isso aí já vem há 3 séculos, o processo de secularização. E uma das trincheiras de resistência à secularização está no pentecostalismo, né? Então o pentecostalismo não é que ele também não passe por um processo de secularização, que é quase inevitável, mas ele passa de maneira mais lenta do que outros cristãos que não têm essa mesma relação com a Bíblia. Como os pentecostais leem a Bíblia, como essa leitura molda a visão que eles têm sobre política, ética e social? Uma pergunta interessante, eu trabalho muito isso no meu livro, O Espírito e a Palavra. O pentecostal, por ter uma visão de realismo bíblico, né? A Bíblia fala muito da presença do mal, o mal do pecado, o maligno como uma personalidade, né? A figura do diabo, dos demônios. Então isso é muito vivo também na espiritualidade pentecostal. Então, o pentecostal, por acreditar muito nessa presença, infelizmente na queda que a gente passa no mundo, tende a ter uma visão mais pessimista, né? Ou mais realista, digamos assim. Então isso influencia muito a questão ética, a questão moral. Os humanistas, de maneira geral, eles têm uma visão muito positiva do homem. Eles acham que basta você educar o homem, dar uma educação razoável, que o homem vai ser um ser maravilhoso, tal. A salvação está na educação. O pentecostal não crê nisso. O pentecostal, ele tem uma visão da depravação total do homem muito forte. Ele sabe que não basta apenas uma educação boa, não basta apenas uma riqueza para que o homem desenvolva a sua moral. Precisa passar por uma transformação espiritual, por uma conversão, né? O papel da conversão no pentecostalismo é muito destacado. É muito comum, qualquer culto, chamar pessoas à conversão. Isso não é comum em toda a tradição cristã. Isso é um traço muito forte do pentecostalismo. Por quê? Porque se acredita que o homem só vai mudar de fato com a transformação de Deus, com a regeneração do Espírito Santo. Não é por meios humanos, né? Então isso molda muito a ética pentecostal. Um outro exemplo que a gente pode ver no pentecostalismo é a sua relação, por exemplo, com o trabalho que ele tem em regiões mais difíceis das cidades, né? O pentecostal enfrenta isso de uma maneira até corajosa, porque está ali na ajuda do Espírito Santo para enfrentar uma evangelização numa favela, por exemplo. Isso muitas vezes influencia também a visão do pentecostal, porque ele vê que aquelas pessoas, apesar de todo esse traço maldoso, de toda essa queda, são pessoas com uma alma que precisam de salvação, que precisam de transformação e vão atrás disso. Então isso é muito lindo no pentecostalismo, né? Então eu vejo aí a influência, especialmente tendo essa visão mais pessimista do homem, não acreditando na política, não acreditando que a economia vai resolver tudo, não acreditando em nada disso. Embora a gente busque influência política, a gente busque uma economia melhor, mas a gente sabe que o homem não vai se tornar moral por causa disso. E os pentecostais estão certos. Pense na Alemanha. O que é a Alemanha? A Alemanha é um país que se desenvolveu muito bem, um país que teve uma educação maravilhosa e produziu o nazismo, em um contexto de uma educação muito boa.
Isso mostra que a maldade do homem não é resolvida por educação ou economia. Eu acho que os pentecostais estão certos. Eu acho que essa pergunta, inclusive, nem dá para a gente encerrar nesse primeiro bloco. Sim. No segundo bloco nós vamos voltar ainda com ela, porque tem algumas questões relacionadas à política e questões sociais que eu gostaria ainda de te perguntar. Tá bom. Nós vamos para um breve intervalo e já nós estamos de volta. No último ano, a Sename, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, investiu em 50 projetos de evangelização. É isso mesmo. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2019. Você doa R$10, investe nos projetos do Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Uma passagem para Israel, um cruzeiro com direito a acompanhante, uma bolsa de estudo integral na EMAD Nordeste, 10 cursos de missões à distância na EMAD, além de 2 motos 0 km. Anote aí, você tem até o Dia Nacional de Missões, domingo, dia 8 de setembro, para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões 2019. Detalhes no sename.org.br ou 21 3351 5456. Realização Sename CGADB. Apoio CPAD. Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no 4º trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Seu programa Teologia em Foco está de volta, focado em hermenêutica pentecostal, conversando com Gutierrez Siqueira. Irmão Gutierrez, eu disse que voltaríamos neste bloco, falando a respeito ainda da visão dos pentecostais a partir da leitura bíblica sobre política, questões éticas e sociais. Bem, no contexto político, existe uma ideia, por exemplo, que há uma guerra cósmica espiritual de poderes, ou do poder de Deus e do poder do mal, quando determinados elementos do contexto político ascendem ao poder ou são derrotados. Quanto a essa questão também das misérias e das mazelas, a existência de pessoas em favelas, a existência de pedintes nas ruas e tal, isso tudo também tem uma certa influência no mundo espiritual. O que o senhor tem a falar a respeito disso? O pentecostalismo clássico, ele nunca colocou sobre os homens uma visão cósmica no sentido, esse aqui representa o bem e esse aqui representa todo o mal, né? De maneira geral, se olha com desconfiança para todo mundo. Essa é a essência do pentecostalismo, ou essa foi, né, a essência do pentecostalismo por muito tempo em relação à política, né? Se desconfiava da política, não importa o discurso, por mais sedutor que ele seja, ou por mais promessas de purificação que haja, mesmo usando o nome de Deus, né? Então, mas a partir da década de 70, com o neopentecostalismo, ou chamado, eu até prefiro o termo pós-pentecostalismo, esse movimento começou a ver a política nessa relação de bem e mal, né? Você pode ter um homem que é a representação de Deus na terra e um outro que seja a própria representação do anticristo. Isso é uma distorção da visão pentecostal. O pentecostalismo clássico não cria dessa forma, tá? Se a gente pega os discursos dos pentecostais entre a década de 10 e a década de 60, era um discurso, às vezes, exagerado,
de exclusão do papel do cristão na política, que de fato é um exagero, mas que tinha uma verdade teológica por trás. Que verdade era essa? Que a gente não deve a nossa confiança a homens. Nossa confiança está no Rei Jesus Cristo, né? Inclusive é um lema do pentecostalismo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus é o Rei que breve vem, né? Então, o pentecostal, né, na essência, ele acredita que a solução para o mundo vem nessa última parte. O Rei que breve vem. Não vou eleger fulano ou ciclano e ele ali é o representante de Deus na terra. Isso é uma bobagem que foi trazida pelo neopentecostalismo ao meio cristão. E essa visão de que as mazelas são responsabilidade assim, de forças ocultas, enfim, forças do mal? Também uma influência muito grande do neopentecostalismo nesse processo, espíritos territoriais, né, que determinada região é decadente porque há um demônio específico ali. O pentecostal clássico nunca teve essa visão, pelo contrário, via o mundo todo como um mundo que jaz no maligno, né? Um mundo que precisa de redenção por meio do corpo de Cristo, um corpo que vai e evangeliza as pessoas, resgata as pessoas desse mal, e a solução está na evangelização e na oração, né? E na exposição da palavra. Não é expulsar demônio específico de determinada região. Isso é uma visão que também nasceu na década de 70, 80. E, infelizmente, alguns pentecostais hoje abraçam também. E determinado comportamento ético também se dá por conta do próprio caráter do indivíduo ou na cabeça dos pentecostais ao entendimento que é uma influência do mal? Outra coisa que foi trazida pelo neopentecostalismo, né? A ideia de que um problema moral seja um demônio, seja uma possessão demoníaca, né? Aquela ideia pombagíria que influencia a sexualidade, o Zé Pilintra que influencia o vício, né? Foi uma mistura do neopentecostalismo com um pouco da espiritualidade afro-brasileira. Ele trouxe essa linguagem para o meio das igrejas. Sincretismo, né, no bem da palavra, né? E o pentecostalismo não tinha esse tipo de coisa, não tem, né? O pentecostalismo de fato, o raiz, não tem essa visão, porque a gente vê que o problema moral do homem é um problema que nasce lá com Adão, na queda de Adão. Nós acreditamos nessa doutrina clássica do cristianismo e é a partir do trabalhar da regeneração do Espírito Santo que a gente vai resolver esse problema e não fazendo um trabalho de expulsar determinado espírito maligno de uma pessoa, né? A gente acredita, é claro, em possessão, mas o fato curioso, o Gilberto estava lembrando agora, há muitos anos atrás, uma pesquisadora alemã entrou em contato comigo porque ela queria ir até no culto na igreja que eu congrego, porque ela estava pesquisando sobre pessoas possessas, né? Aí eu falei para ela, olha, eu estou há anos na igreja e até hoje a gente lidou com apenas uma pessoa possessa, né? E eu senti uma decepção da parte dela. Puxa, eu imaginava que isso era algo corriqueiro, era todo dia, estava no script de vocês, era parte da liturgia, né? Aí eu falei, não, isso é neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico, a gente acredita que há pessoas possessas e pessoas que precisam ser libertas, mas a gente não acredita que todo mal que uma pessoa pratique seja diretamente uma possessão demoníaca, né? Me diz uma coisa, quais são as principais características da hermenêutica pentecostal? A valorização, primeiro, da Bíblia, como palavra viva de Deus, não apenas como um registro histórico, como eu já mencionei no início, né? O papel da narrativa também é muito importante, mas a hermenêutica pentecostal, ela destaca muito o papel do Espírito Santo não apenas na salvação, que esse é um ponto que a doutrina cristã clássica e mesmo a teologia evangélica sempre destacou: o Espírito como regenerador, é fato, o Espírito como santificador, é fato. A gente não nega isso, é claro, a gente abraça da mesma forma, mas o Espírito não está resumido apenas a santificar e a regenerar. O Espírito, já no Gênesis, ele equilibra a criação, né? O caos do início da criação, o Espírito pairava sobre as águas e essa organização foi feita pelo Espírito Santo. Essa é uma imagem linda em Gênesis 1 que permeia toda a Bíblia. O Espírito é aquele que organiza o caos, né? Então a gente pode falar ainda da influência do Espírito na doutrina da criação.
a influência do Espírito na nossa vida cristã, não apenas na questão da santificação, mas, puxa, eu dependo do Espírito para a organização da igreja. O Espírito, é engraçado que normalmente as pessoas têm a imagem do Espírito Santo produzindo caos na igreja, é o contrário. É a igreja que está com uma deficiência em determinada área, vou dar um exemplo aqui, uma igreja que precisa de um trabalho de conforto de pessoas que estão passando por um processo depressivo, por exemplo, e o Espírito levanta alguém que não tem treinamento psicológico, que não tem treinamento como psiquiatra, e dá ali a ele uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma profecia que o apóstolo Paulo fala que serve para edificar, para consolar e para encorajar o indivíduo. Então o Espírito está organizando aquele caos, né? Então a gente tem que revalorizar esse trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito trabalhado hoje graças aos pentecostais. Até o século XIX, basicamente, a pessoa do Espírito Santo estava esquecida na teologia cristã, né? Tem um ou outro trabalho ali no decorrer dos séculos, mas de maneira geral o Espírito Santo era o Deus desconhecido, né? Isso não faz da igreja assim uma entidade ou uma organização que espiritualiza tudo? De alguma forma tudo é espiritual mesmo, né? Por Deus ser espírito e a nossa relação com Deus está em tudo, o lado espiritual nos influencia, mas é claro, há um risco, né, de um certo lado místico que às vezes tem no pentecostalismo, de algo que é humano, é uma consequência de ações humanas e de repente é colocado isso em Deus ou no diabo, né? Ou em algum ente espiritual. Então esse risco existe, a gente deve tomar cuidado. E aí quem vai nos dar esse discernimento é a palavra, né? Por isso que aí está a importância da palavra. Não é à toa que o título do meu livro é O Espírito e a Palavra. São dois lados na vida do cristão que devem andar sempre em equilíbrio, logo porque o Espírito não contradiz a palavra, né? A palavra foi produzida pelo Espírito. Então, um cristão equilibrado e que busca o Espírito Santo, naturalmente vai ter um carinho e um cuidado pela palavra. Então, esse tipo de exagero que há no nosso meio, pessoas que acabam até tratando a própria Bíblia como um livro místico, né? O papel deixa a Bíblia aberta ali no Salmo 91 para expulsar os demônios da casa, né? Isso tudo é bobagem. Eu sempre costumo lembrar que esse pessoal que abre o Salmo 91, que quando Jesus foi tentado, o único texto bíblico que o diabo citou para Jesus foi o Salmo 91. Gutierrez, essa pergunta que eu fiz há pouco, se não corre o risco da igreja assim, de ser um órgão ou uma instituição que espiritualiza tudo, é porque se vê em algumas igrejas, por exemplo, que pintar o templo de determinada cor foi a orientação do Espírito Santo, comprar uma bateria, seja azul, vermelho, prateada ou dourada, foi a orientação do Espírito Santo, a fachada da igreja com as luzes, enfim, neon ou uma adesivação. Será que isso não seria um certo exagero também? Muito exagero. Eu conheci uma igreja que tinha uma confusão entre o corpo de obreiros, eles brigavam muito, e aí um irmão levantou a hipótese. Ele acreditava que essa confusão era causada porque a pedra fundamental do templo foi colocada no terreno errado. E aí a igreja não foi construída exatamente em cima da pedra fundamental. Então ele associava, puxa, como a gente não está em cima da pedra, logo a igreja tem problemas, né? Assim, uma ideia totalmente louca, né? Bem maluca. Então a gente deve tomar cuidado, irmão Gilberto, com essas coisas, assim, porque o Espírito Santo, ele já nos deu, através da palavra, aquilo que ele quer guiar a sua igreja. A profecia, por exemplo, não é para determinar corpo ministerial. A profecia não é para guiar a igreja. Quem falava isso, o pastor Estevão Ângelo de Souza, ele falava isso em um dos seus livros. Para isso, Deus já deu os pastores. Uma pessoa que foi chamada a ministério pastoral já tem essa legitimidade de fazer a direção da igreja, né? Os administradores da igreja. Não é o profeta, não é quem é usado em profecia, não é essa a função dele. Então, o apóstolo Paulo tem uma palavra lá em Romanos 12 que ele fala o seguinte, que a profecia seja segundo a medida da fé. Como a gente pode entender esse texto?
que há profecias que vão além da medida da fé, né? Ou seja, Deus dá uma porção daquilo que Ele quer para a sua igreja, a pessoa acaba se empolgando e entrega além daquilo que Deus queria dar. Então, esse discernimento é necessário e a gente só vai conseguir ter ele se a gente equilibrar uma vida de leitura da palavra, de reflexão bíblica com oração. Você falou que o título do seu livro é O Espírito e a Palavra, inclusive falamos no início, na abertura do programa, e nós vamos voltar falando como é que há o diálogo entre a palavra e o Espírito, e como é que se dá essa questão da interpretação para que encaixe-se perfeitamente a palavra e o Espírito. Pois bem, nós vamos para mais um breve intervalo e já estamos de volta. O rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD. Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD. Como evangelizar pessoas de outras religiões? Como aconselhar biblicamente sobre depressão ou drogas? A Bíblia do Pescador oferece estas e muitas outras respostas para quem pratica o evangelismo pessoal. Uma obra completa que aborda de forma acessível conceitos fundamentais que tornam simples e claro o discipulado, o aconselhamento e a evangelização. Todo pescador precisa de uma boa rede. O pescador de homens também. Então, vamos lançar a rede? Bíblia do Pescador, um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco, entrevistando o irmão Gutierrez Siqueira. Irmão Gutierrez, como é que a hermenêutica pentecostal dialoga com a Bíblia? A hermenêutica pentecostal, como qualquer hermenêutica que se preze evangélica, né, tem a Bíblia como a sua principal fonte de verdade, né? A Bíblia não é a única fonte de verdade no mundo. Por exemplo, a Bíblia não tem nada a nos ensinar sobre eletrônica. Eu preciso, de um outro livro a respeito disso. Mas tudo que diz respeito à salvação, a nossa necessidade relacionada à nossa vida cristã está na palavra de Deus. Por isso que aquele lema protestante, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, serve justamente para o pentecostalismo também. A gente não coloca experiência acima da Bíblia, a gente não coloca profecia em cima da Bíblia, nada disso. Tudo isso está submetido à palavra de Deus. Mas eu julgo que a hermenêutica pentecostal tem sabido melhor lidar com as Escrituras, especialmente no papel do Espírito Santo, do que outras teologias. Por exemplo, porque a hermenêutica pentecostal respeita cada autor nos seus termos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele trabalhou muito a figura do Espírito Santo. Agora, o apóstolo Paulo trabalhou especialmente na questão da salvação e da santificação, embora ele tenha trabalhado também os dons espirituais. Mas o foco central do apóstolo Paulo foi a relação do Espírito com a salvação. Isso permeia todas as cartas paulinas, basicamente. Já Lucas associa muito o Espírito Santo a esse revestimento de poder para o trabalho, para a evangelização, para a missão. Nem Paulo nem Lucas estão se contradizendo, são complementares, né? E aí o pentecostalismo, ele faz muito bem ao respeitar cada autor na sua ênfase, né? Então, eu costumo falar, e eu falo isso muito no livro, que a visão pentecostal é holística. A gente pensa aqui em um círculo, né? Um círculo equilibrado. Ou seja, eu não vou apenas dar valor ao que Lucas fala a respeito do Espírito Santo e nem apenas ao que Paulo fala. E esse é um problema da teologia tradicional. Na teologia tradicional protestante, você vê que há uma valorização excessiva do Espírito Santo como santificador, como salvador, e se esquece do Espírito Santo como aquele que reveste a igreja de poder, né? Sendo que a Bíblia fala dos dois, fala do papel que o Espírito Santo tem nessas duas áreas.
Então, por isso que eu falo que o pentecostalismo consegue dialogar melhor com a Bíblia, porque ele consegue captar o que toda a Escritura fala a respeito do Espírito Santo, não só nessa parte da salvação. Eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque assim, da mesma maneira que existem grupos que dizem que essa visão do Espírito Santo como santificador, enfim, para a salvação, existe aqueles também que acreditam que o Espírito Santo é aquele que reveste o indivíduo para a obra. Mas os que assim defendem, parece que deixam a santificação ou a ação do Espírito Santo como santificador meio que de lado. Ser pentecostal, acreditar na ação do Espírito Santo como revestidor de autoridade para se evangelizar e preterir a santificação, seria um erro também, da mesma maneira que é considerar a santificação promovida pelo Espírito Santo e desconsiderar o poder? Mas aí tem uma pequena diferença. Isso é mais no nível do chão de fábrica, digamos assim, do dia a dia da igreja, que você vê pessoas buscando o Espírito Santo como aquele que reveste de poder e esquece que o Espírito Santo também santifica, que o Espírito Santo regenera e salva. Só que no âmbito da teologia, quando a gente fala aí de teologia oficial, o pentecostalismo nunca esqueceu disso. Eu menciono um nome aqui da casa, o pastor Antônio Gilberto, a sua principal obra é sobre o fruto do Espírito. Ele sempre foi conhecido como um teólogo pentecostal, mas a sua principal obra não é sobre batismo no Espírito Santo nem sobre dons espirituais, mas sim sobre o fruto do Espírito. Quando a gente pega um teólogo inglês como o Donald G., que foi praticamente um fundador da Assembleia de Deus da Inglaterra, a sua principal obra também é sobre o fruto do Espírito. Então, a tradição pentecostal, ela não esqueceu que o Espírito Santo reveste, que o Espírito Santo santifica. Mas a gente tem que reconhecer, sim, que no dia a dia das igrejas, há pessoas que buscam muito o poder de Deus e Deus até concede dons a essas pessoas, pessoas que são usadas em cura divina, por exemplo, mas a sua vida é completamente desregrada, uma vida completamente, às vezes bate na esposa, compra e não paga, dá mau testemunho, né? Então a gente tem esse problema, sim, no nosso meio pentecostal. Mas não é um problema da nossa teologia. É justamente de falta da nossa teologia chegar nessas pessoas. Porque se chegasse, não iam pensar assim. Eu já ouvi certa feita alguém criticando, dizendo que o problema está na busca pelos carismas e o esquecimento do caráter. Paulo, ele não tem esse problema. Ele, por exemplo, fala em 1 Coríntios 14, buscai com zelo os dons espirituais, né? Procurai com zelo. A ideia aí é muito intensa, né? A palavra zelo ali, no grego, é a mesma origem da palavra zelote, que é a ideia de um sujeito fanático, né? Então, buscar com zelo é buscar com uma intensidade bastante grande. Ao mesmo tempo, ele fala do amor ali como equilíbrio, né? Então, uma coisa não anula a outra. A gente tem essa tendência na vida, né? Viver assim, ou 8 ou 80, ou eu vou para lá ou eu vou para cá, né? E a vida não, a vida pode ser, a vida cristã especialmente, pode ser uma questão mais equilibrada. Pode ser oração e palavra, pode ser dons espirituais e amor. Não precisa fazer uma escolha, né? Tem uma frase muito boa do A.W. Tozer, quando perguntaram para ele, o que é mais importante, a Bíblia ou a oração? Aí ele perguntou de volta, o que é mais importante, a mão direita ou a mão esquerda? Então é essa a ideia, a gente precisa das duas, né? E com as outras hermenêuticas e teologias, como é que a teologia pentecostal dialoga? Eu falo no meu livro, O Espírito e a Palavra, a respeito disso, que a hermenêutica pentecostal, ela não se pretende substituir a hermenêutica clássica. Não é o propósito da hermenêutica pentecostal. A gente não veio inventar a roda, né? A gente não veio jogar fora 2000 anos de história de cristianismo, pelo amor de Deus, pelo contrário, né? Então a hermenêutica pentecostal, ela trabalha com a ideia de ser complementar. Também a gente não acredita que a tradição cristã é algo, uma torre de marfim que não pode ser tocada, né? É claro que houve coisas que a tradição cristã acabou perdendo. E a gente não pode culpar, ninguém tem tempo de trabalhar todos os temas da fé cristã. Lá no 3º século a preocupação era Cristo. Lá no século XVI a preocupação era a doutrina da salvação. Passaram anos e anos lutando com isso. Aí não deu tempo de trabalhar a doutrina do Espírito Santo. A gente chegou e a gente está trabalhando essa doutrina melhor do que a história cristã. Mas a hermenêutica pentecostal, na verdade, sempre esteve presente. Sempre. A questão é de foco. É de foco. Esse foco no papel do Espírito Santo, especialmente na sua relação
como aquele que reveste de poder a sua igreja para evangelizar, para ir para fora, e também reveste a sua igreja para dentro através dos dons espirituais. Mas, volto a repetir, a gente não está inventando a roda. A nossa relação com, por exemplo, quando a gente fala a respeito de Cristo, da figura do homem, de céu e inferno, a gente pensa igual a qualquer outro cristão. A gente não está inventando nada. E mesmo sobre a doutrina do Espírito Santo, a gente pensa igual a outro cristão. A questão é que a gente vai destacar que houve alguns pontos esquecidos, especialmente o papel do Espírito no revestimento de poder. No quesito interpretação da Bíblia, o pentecostalismo de matriz assembleiana tem alguma característica específica? Tem. O pentecostalismo assembleiano, ele destaca muito o papel do falar em línguas, que muita gente até acha exagerado essa ênfase. Engraçado que não é, porque ela é muito bíblica essa ênfase. Se a gente pega textos como, você pode ler em casa, textos como Números 11, como 1 Samuel 10, 19, Joel 2, Lucas 1, Atos 2, Atos 4, Atos 10, Atos 19, você sempre tem uma associação do Espírito, do derramamento do Espírito com uma expressão profética. No Antigo Testamento era exatamente uma profecia e no Novo Testamento falar em línguas. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 19, há uma frase assim: o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, né? O testemunho de Cristo é o espírito de profecia. O que se quer dizer com isso, né? Se quer dizer o seguinte, que a proclamação da palavra, que é o grande propósito de atividade da igreja, essa proclamação ela precisa ser feita com a ajuda do Espírito Santo. E não é à toa que Deus nos dá a marca do falar em línguas. Por quê? Porque é como se Deus estivesse dizendo para a gente o seguinte: da mesma forma que eu estou te capacitando a falar de uma forma que você nunca aprendeu, eu vou te capacitar a falar do meu evangelho para toda criatura, né? Então, esse destaque que o assembleanismo dá é bíblico e é típico da nossa hermenêutica. Especificamente sobre o livro O Espírito e a Palavra, ele foi prefaciado por Robert Menzies. O que significa para você ter um livro prefaciado por este autor pentecostal? Olha, para mim, um baita privilégio. O Robert Menzies é o meu teólogo pentecostal predileto. Para quem não conhece, o Menzies, ele é doutor em teologia, foi orientado, na verdade, pelo Marshall, um teólogo metodista mega importante. O Robert Menzies hoje é missionário na China, então é interessante isso, é um acadêmico, um cara com um mega doutorado e evangelizador, está lá na China nesse momento trabalhando em missões, né? Então eu admiro muito o Robert Menzies, um sujeito simpático. Mandei um resumo do meu livro em inglês para ele e ele prefaciou com muito prazer, então foi muito legal ter esse feedback dele. Além do que falamos aqui durante a entrevista, o que as pessoas que forem adquirir o livro ou adquirirem esta obra lançada recentemente pela CPAD vão encontrar? Vão encontrar justamente o que é uma hermenêutica pentecostal, a trajetória histórica dessa hermenêutica, porque ela se desenvolve, ela sempre esteve aí, mas ela tem um impulso, especialmente na década de 80. Né? E eu vou mostrar o porquê disso. Eu trabalho também a influência da hermenêutica pentecostal nas questões éticas, política também. O capítulo de ética, inclusive, se não me engano, o maior capítulo do livro, um capítulo que aborda diversos assuntos, até ideologia de gênero, né? Por que a gente tem uma visão mais conservadora sobre essa questão, sobre aborto, etc. Então você vai encontrar muitos subsídios aqui nesse livro. E também tem uma questão interessante aqui no livro, que eu julgo interessante, que é como que os pentecostais muitas vezes abraçaram ideias legalistas. E por que disso? Aí eu vou explicar. Isso é mais fruto de uma situação social do que de reflexão teológica, né? E eu vou mostrar por quê. E não é exclusividade dos pentecostais. Gutierrez, muito obrigado. Deus abençoe. Foi Amém. Um grande prazer recebê-lo segunda vez no Teologia em Foco. Deus Espero que abençoe. você volte outras vezes. Amém. Estou à disposição dos irmãos e Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. A você, amigo, irmão internauta, muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa de hoje. Eu te convido a inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações para receber informações de novos conteúdos. Também curta, compartilhe e comente o programa de hoje.
Um forte abraço a todos, a paz do Senhor e até nosso próximo encontro.